Bom dia, turma. Continuamos com o nosso estudo de potencial elétrico. Deixa eu pegar o ponteiro aqui e vamos à nossa aula. Imaginamos que nós temos uma carga Qzão, fixa, e essa carga ela vai gerar um campo elétrico, né? Tem em sua volta o campo elétrico que atinge uma determinada área. Dentro desse campo elétrico, eu vou escolher um ponto, vou chamar de B. Vou escolher um ponto e eu vou chamar esse ponto de A. Nesse ponto, eu vou colocar uma carga de prova. Então, o que seria uma carga de prova? Essa carga, ela comprova se aqui, nessa área, existe um campo elétrico ou não. Então, se ela sofrer uma ação, tanto faz de atração como de repulsão, isso significa que aqui, nessa área, tem um campo elétrico, tá? Então, ela determina se tem ou não influência desse campo elétrico. Por isso que é chamado de carga de prova. Como ela é positiva, tem o mesmo valor da carga que gera esse campo elétrico, ela sofrerá uma força de repulsão, tá? Então, ela vai se repelir, ela vai se movimentar com uma força de repulsão. E quando ela chega aqui nesse ponto B, ela terá uma determinada velocidade. Então, ela está aqui, como ela está na presença dessa carga, a tendência é de repelir. E ela vai se repelir e vai se movimentar com uma determinada velocidade. Então, quando ela chega nesse ponto, ela chega com uma determinada velocidade. Logo, a gente percebe que no ponto A carga tem energia potencial elétrica com relação ao ponto B. Então, o que seria essa energia potencial elétrica? É uma vontade que ela tem de se afastar, passar por esse ponto B. Então, como essa energia fica armazenada, a gente chama de energia potencial elétrica. Essa energia é uma grandeza escalar. O que seria uma grandeza escalar? Que só importa o valor numérico dela. E as cargas têm o mesmo sinal, tá vendo? Eu tenho que levar em consideração a carga. Se ela é positiva, se ela é negativa, eu tenho que levar em consideração. Então, a energia potencial, ela pode ter valor positivo ou pode ter valor negativo. Tanto faz, tá? Eu tenho que levar em consideração. E depende também da distância em que ela está da carga que gera esse campo elétrico. Isso lembra muito a fórmula da força, só que a força é um vetor, ela tem uma direção e tem um sentido. E as cargas é dada em módulo, e a distância ao quadrado. Então, isso cuidado para vocês não se perderem, né, nessa comparação. Então, se as cargas, a gente leva em consideração o sinal, se é positivo ou negativo, se tem o mesmo sinal, é energia positiva. Se os sinais forem opostos, a energia será negativa. Como a carga de prova, ao ser abandonada no ponto A, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica e se movimenta com uma determinada velocidade. Então, eu vou colocar ela aqui, e nesse ponto que eu chamei de A, e ela vai se movimentar com uma força elétrica. O trabalho realizado por essa força, do ponto A até o ponto B, é a energia potencial que a carga tem. Tá? Então, o trabalho o que é trabalho? Trabalho é a força vezes o deslocamento. Ela não estava aqui, não se deslocou para cá? Então, essa é o trabalho. Então, eu digo que a energia potencial é igual ao trabalho. Então, a energia potencial no ponto A é o quê? É o trabalho que ela faz para sair do ponto A para chegar no ponto B. E se o processo for contrário? Se ela sair do B e for para o A? Então, a gente representa o processo contrário, o negativo, tá? Com sinal negativo. Estou falando em relação ao ponto A. Em relação ao ponto A, ela sai de A a B, então é positivo. Em relação de A, se ela vem de B para A, vai ficar negativo. Então, isso é uma representação matemática.
Então, não esqueçam, mesmo sinal, a energia potencial de uma carga diminui à medida que ela se afasta. Por quê? Porque se tem o mesmo sinal, elas querem se repelir. Então, ela quer ficar mais longe possível, mais longe possível. E conforme ela vai se afastando, essa energia potencial, essa vontade de ficar perto, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Essa vontade de, quer dizer, de sair, ficar bem longe, vai diminuindo, porque ela está se afastando cada vez mais. Se os sinais forem opostos, o que acontece? Qual é a vontade dela? É ficar mais próximo possível dessa carga que gera o campo elétrico que está fixa. É essa a tendência dela. Mas se ela estiver longe, ela vai ter mais vontade ainda. Quanto mais longe estiver, mais vontade ela quer ficar próxima dessa carga. Por isso que sinais opostos, quando a energia potencial da carga aumenta à medida que ela se afasta. Tá? Só relaciona energia potencial com vontade, que ela tem uma vontade de querer, ou se afastar, ou se aproximar, né? Ou repelir, ou ser atraída. Na página 53, eu tenho este exercício, é um triângulo dado com 3 cargas, né? Então, aqui tem uma interações com cargas elétricas. Geralmente dão exercícios não mais com 3, porque senão fica muita conta, né, para ser feito. Então, essas 3 cargas estão a uma distância D, tá? E eu quero saber qual é a energia potencial resultante, ou da situação, ou desse sistema. Então, toda vez que ele falar isso, energia potencial resultante, ou energia desse sistema, o que eu faço? Eu tenho que somar a energia de todas. E reparem que as cargas, a interação é sempre entre pares. Então, eu vou somar a relação. Então, a energia potencial é a resultante da energia potencial do sistema. Ou melhor, a soma de todas as energias potenciais. Então, qual vai ser a energia potencial entre A e B? Eu tampo aqui e vejo, porque é sempre em dupla, tá? As cargas, a energia vai ser sempre em dupla, porque é uma interação entre 2 cargas. Então, eu esqueço a C, só faço entre A e B. Aqui, eu esqueço o A, faço entre B e C. Todas interagem com todas. Eu esqueço o B e faço a relação da energia potencial entre C e A, ou A e C, tanto faz. Então, todas interagem com todas, tá? No enunciado diz que essas energias são iguais, têm o mesmo valor. Se tem o mesmo valor, é só somar todas, que vai dar 2,4 joules, que na realidade é a alternativa E do nosso exercício. E agora, o que vocês vão fazer? Vão treinar. Ai, pensa, nossa, mas quantos exercícios? Não, não é muito, porque a maioria é alternativa, teórica, é bem simples. Vocês vão fazer os exercícios da página 512 e o exercício da página 513, tá? O exercício de R1 até o R4. Então, vocês vão fazendo esses exercícios, vocês vão assistir essa aula e eu vou marcar o horário para encontrar com vocês na sala e tirar dúvidas de vocês, tá bom? Até daqui.